Segundo dados da Associação Brasileira de Odontologia, cerca de 40% da população tem bruxismo, uma desordem funcional que consiste em apertar ou ranger os dentes de forma involuntária e frequente. Esse é o tema do BDC Saúde de hoje. BDC Saúde. Para falar sobre bruxismo, eu recebo aqui no estúdio do Bom Dia Cidades o ortodontista Luiz Antônio Aidar, que é também professor titular da disciplina de ortodontia da Unisanta. Bom dia, professor. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, Luciana. Parabéns pelo seu programa. Muito feliz de estar aqui com você. Vamos falar sobre um tema que, olha, a gente acha que ninguém tem, todo mundo tem, né? A vinheta estava rodando e o Rubinho comentou, inclusive, da esposa dele, né? Já vou até emendar a pergunta do Rubinho, então. À noite tem, o bruxismo tem essa causa de, as pessoas fazem isso mais à noite? Por quê? A frequência maior é à noite porque a pessoa junta dos problemas do estresse diário e descarrega à noite. E aí descarrega apertando os dentes, causando grandes transtornos, fraturas de dentes, dor na articulação, dor na musculatura da face. Enfim, o estresse está atrás de todas as patologias de uma maneira geral, inclusive do bruxismo. É bom que se diga que o bruxismo não é uma doença, é um transtorno funcional que acomete as pessoas, onde nós temos várias disciplinas que atuam nessa área, como o médico, por exemplo, o médico psiquiatra, o psicólogo, o fisioterapeuta, o dentista, cada um dentro da sua área. Tem um tratamento, então, multidisciplinar. Multidisciplinar. Eu poderia dizer que é transdisciplinar, que é mais que o multi, porque os profissionais entram em contato constante para falar sobre o paciente que apresenta esse problema. Às vezes a pessoa está com aquela dorzinha de cabeça que não passa, pode estar relacionado também e acaba tomando remédio e não vai tratar a causa mesmo. Totalmente, porque assim, nós temos que pensar que todas as patologias têm um caráter genético, uma predisposição genética e o meio ambiente. Nós temos acesso ao meio ambiente somente, né? Então esse meio ambiente seria a qualidade de vida, a maneira que a pessoa encara as adversidades do dia a dia, o estresse que todo mundo não está livre nesses dias de hoje, né? Então, uma das indicações como prevenção, por exemplo, seria uma qualidade de vida melhor, caminhar, fazer yoga, meditação, oração. Porque ansiedade também, né, professora? As pessoas hoje vivem muito ansiosas. Transtornos de ansiedade, depressão estão intimamente ligados também. A gente pode falar em gênero? As mulheres ou os homens são mais acometidos por essa desordem? Ambos os gêneros apresentam um problema, as mulheres talvez um pouquinho mais em algumas fases, né? Adolescentes, crianças, adolescentes em fase, por exemplo, pré-vestibular ou antes de uma prova. Então, às vezes, são situações sazonais, né, e a pessoa fala, ele chegou do nada e foi embora do nada, né? Então, uma fase que a pessoa está mais nervosa, mais ansiosa, isso pode aumentar. Que características, às vezes, o papai e a mamãe, por exemplo, no caso dos adolescentes, das crianças, ou quem convive mesmo, pode prestar atenção e falar, nossa, isso aqui pode ser bruxismo. O que é bom ficar atento? Olha, normalmente uma visita a um dentista, os principais sinais seriam os desgastes nos dentes. Então, a paciente começa a apertar tanto os dentes, começa a gastar o dente em altura, então a anatomia correta é perdida, por exemplo. A mordida vai ficar comprometida, né? Dor na face, dor de cabeça, né? Muitas vezes a pessoa tem uma dor de cabeça, ela começa com o mais difícil. Vamos no médico neurologista. Sim. Aí pede uma ressonância magnética, enfim. Então, o mais simples, olha, ela está muito tensa, está apertando os dentes, e isso está gerando uma tensão tão grande na parte muscular que gera dor de cabeça, enxaqueca, né? A gente fala em cura ou tratamento, ou pode falar nos dois? Qual é o termo correto quando se fala de bruxismo? É tratamento, porque é um transtorno funcional que eventualmente acomete a pessoa em vários períodos da vida, né? Não é uma coisa, olha, você vai fazer um tratamento porque não é uma doença, né? Então depende de N fatores aí, então não é uma única variável. E tudo que depende de várias variáveis, inclusive com parte emocional, oscila. Tem momentos que melhora, piora. Tem pessoas que têm, por exemplo, um órgão de descarga, o sistema digestivo, então, em vez de ter o bruxismo, tem gastrite. Então, depende do ponto fraco de cada pessoa, né? Onde que estoura o problema. Tem aquelas plaquinhas, né, professor, que as pessoas usam. Aquilo dá uma aliviada? Essas placas, Luciana, né, elas não vão na causa, elas vão no efeito. É simplesmente um protetor para não danificar os dentes.
né? Então, quando se coloca uma placa mio-relaxante, a pessoa, em vez de apertar o dente, aperta a placa e isso acaba gerando um conforto, um desconforto menor, porque tem tem um dispositivo entre os dentes que não deixa fazer com que haja esse desgaste, que a força seja tão grande assim. Então, a plaquinha é uma muleta, vamos dizer assim, né? Ela vai ajudar bastante. Que recomendação para a gente terminar, professor? O senhor deixa para quem está em casa nos assistindo e, porventura, esteja passando por esse problema ou conhece alguém? Procure um cirurgião dentista para ter um diagnóstico apropriado. Nem sempre toda dor de cabeça é bruxismo, pode ser que não seja. Levar uma vida saudável, com atividade física diária, meditação, oração, e vamos viver melhor. Não, meditação faz toda a diferença, né, professor? Eu acho, é difícil. Muita difícil, mas tem muito diferença. aplicativo hoje que até ajuda, né, a pessoa a começar. É um hábito, então todo hábito para você adquiri-lo demora algum tempo. Então a pessoa às vezes tem alguma dificuldade e depois logo abandona, porque eu não consigo, minha mente ela sai, ela não consegue concentrar, mas persista. É isso aí, persista, gente. Meditação é persistência. Eu faço na hora da yoga. É isso aí. No final a gente consegue meditar mais um pouquinho, porque já vem naquele para deixar a gente mais tranquilo, né? Isso. Então, dá uma ajuda bastante. Ajuda né? bastante. Obrigada, viu, professor, por estar aqui com a gente, falando desse tema que acomete tantas pessoas, porque 40% é bastante gente, né? Um prazer, bom dia a todos, um grande abraço. Este foi o BDC Saúde de hoje. BDC Saúde.